Boa noite, gente. Tudo bem? Vitória importante demais, né? Fora de casa, contra um adversário, né, na zona de rebaixamento. E o Inter conseguiu, de certa forma, complicar o que estava fácil. Ganhou. Boa noite, Eduardo. Ganhou, ganhou bem. Perdeu o gol que não poderia perder. O Yuri perdeu o gol que não poderia perder. O Galhardo tá jogando muito mal. Agora a surpresa é o Caio. É um guri muito interessante. Veio da base, eu não conhecia ele e me surpreendeu positivamente. É muito importante manter no G4, por quê? Porque quando a gente vai terminar a temporada em fevereiro, vai começar, né, uma semana depois do Gauchão. E então é importante dar esse tempo do time poder se acostumar com o treinador que está por vir, que é o Ramires, né? Então a gente precisa esse G4 para estar na fase de grupos da Libertadores, não precisar passar por mata-mata, que é muito perigoso. A gente pode pegar um time da Colômbia, um time da Argentina, né? Então a gente pode cair fora da pré-Libertadores. A gente sofreu muito nesse ano contra o Tolima e contra a Universidade do Chile. Então é importante a gente ter essa mentalidade de que precisamos estar na fase de grupos. O time errou hoje, né? Mas no geral foi bem, né? Edenilson e Patrick jogando muito. São os dois pilares desse time desde 2018, né? E quando não jogam bem, o time desequilibra negativamente. Vou ver os comentários aqui. Eduardo, boa noite. Alex, dezembro todo vermelho. É isso aí. Depois que o Barcelos ganhou a eleição, tá tudo dando certo. Só falta o Grêmio cair, né? Quarta-feira, pro ano terminar 100%. Tá louco. Era o que me faltava os caras ganhar título, né? Jogando esse futebolzinho que eles estão jogando. Márcio, não dá pra errar tantos gols, é verdade. Índio, boa noite. Carlos, time, ganhamos na sorte, é. A gente teve chance com o Galhardo, a gente teve chance com o Yuri, a gente teve chance de monte. O Yuri errou também um gol que não poderia errar no finalzinho do jogo, na cara do goleiro. Gilberto, e aí tudo bem. Abel tem que ficar. A gente tá acompanhando aqui a coletiva dele. Ele vai dizer se fica ou não, se não fica, né? Tomara que fica até o final do Brasileiro e aí faz essa transição com o Ramires, né? Ramires que é o novo treinador. Porque vocês imaginem, o time, né, teve Odair, de Odair foi para Zé Ricardo, já é totalmente diferente. Aí foi pro Cobalcini, e aí foi pro Cudê, que é diferente. Aí do Cudê foi pro Abelão, que é totalmente diferente. E aí como é que fica, né, gente? O time não tem, sabe? É aquela coisa, não tem confiança, não se sabe o que vai acontecer, porque o treinador tem uma metodologia, sai e vem um outro com uma metodologia diferente, e aí o time fica perdido, né? Eu também ficaria. Muitos gols perdidos, falta o matador. Carlos, é verdade. É verdade. Vamos torcer pro Yuri, né? Ser esse matador aí. Marco, muitos gols perdidos. Por sorte não tomamos empate. É verdade. O Inter tem uma feia mania todo ano, de 1909 até agora, de complicar um jogo que tá fácil. É inacreditável. É. O Bahia tinha dado o jogo pro Inter. Dado. Daí a gente tem um contra-ataque que o Rodinei lançou pro Edenilson. Edenilson não, pro Patrick. O Patrick passou pro Edenilson, o Edenilson passou pro Galhardo. O cara não consegue errar na cara, na pequena área. E aí a gente leva o gol. E aí fica desesperado. E aí entra o Yuri, era um gol também, mas o Guri é bom, né? Boa tarde, Neidir. Márcio, quando acaba o contrato do Lindoso? Tô rezando pra ser esse ano, mas acho que não, hein? Porque renovaram com ele. Porque a gente fez a troca com aquele Alex Santana, né? E aí ele ficou em troca daquele Alex Santana. E provavelmente mais, 2 anos, 3 anos.
É inacreditável. Júnior, Feliz Natal, Feliz 2021, isso aí. Por respeito ao Abel, vocês conseguem me ouvir bem? Eu tô treinando os equipamentos novos aqui. Né? Comprei luz, comprei microfone, comprei um monte de coisa. Aí se não consegue me ouvir, me avisem aqui. Boa tarde, Neidir. Por respeito ao Abel, ele deveria ficar. É verdade. É verdade. Não por respeito, mas o time se encaixou agora, né? Saiu o Kudê, o time sentiu o baque. E os mata-matas vieram bem quando caiu o Kudê, né? É por azar. Caiu o Kudê, aí veio o Abelão. A gente já teve de cara o jogo contra o América, caindo fora. Aí, Libertadores logo depois. O primeiro jogo foi o cagada do Wendel e do Zé Gabriel, mas a gente merecia pelo menos um empatezinho em casa. Fora de casa a gente foi o melhor jogo do ano. Né? Merecia ter feito 2, 3 no Boca facilmente. Né? A gente teve azar. Eu não costumo de coligar azar com competência, porque quando a coisa não dá certo, a gente tem que ter aquele tato, né, de entender que nem sempre as coisas vão dar certo. Para o rival, quarta-feira, por exemplo, tiveram um chute ao gol, fizeram o gol no São Paulo. Ganharam o jogo. Futebol é traiçoeiro. O jogo era muito difícil, ainda mais em Salvador. É uma vitória que traz confiança. Isso aí, Pedro. Eu me lembro de uma derrota do Inter em Salvador recentemente contra o Bahia, 2013. 2014 a gente ganhou de 1-0 o gol do Wellington Silva, que era lateral direito. Falha do Lomba, que agora é nosso goleiro. 2015 acho que eles jogaram Série B, 2016 também, 2017 a gente jogou. 2018 a gente ganhou. 2019 a gente ganhou. A última derrota foi em 2013. Ganhar lá não é fácil. Eles estão lá embaixo e aí acredita muito mais uma vitória da gente, porque a gente já sabe como é que é o Inter com o time na zona de rebaixamento, né? Eu valorizo muito mais vitória nesse tipo de jogo do que uma vitória contra um Palmeiras da vida, um Flamengo da vida. Torcedor do Inter, quando ganha do Bahia fora, do Goiás fora, fica todo oriçado, fica feliz da vida. Yuri Alberto errou 2 gols que não pode errar, né? E o Caio é bom jogador. Esse Caio, para mim, foi uma grata surpresa, porque se mostrou mais positivo que o Praxedes até aqui. A gente não tem jogador do nível do Caio de partir para cima. Isso fez muita falta nesse ano. A gente tem jogadores de qualidade técnica, mas lentos. O Caio é aquele jogador que recebe a bola e vai para cima, vai por embate. Isso é muito raro nesse time do Inter. E ele precisa ser lapidado, é muito bom jogador. Ano passado a gente tinha o Wellington Silva, era um ciscador, ele não era objetivo. Aí jogou a final da Copa do Brasil, pipocou, né? E deu naquelas. Agora é interessante ter esse tipo de jogador nas pontas. E o Miguel Ángel Ramírez joga com esse tipo de jogador nas pontas. Ele joga num 4-3-3, com os volantes saindo. E com um estilo parecido do Kudê, de um volante, aquele 5, jogando de líbero, voltando para a zaga, se entrelaçando com a zaga e indo para o ataque, né, fazendo a montagem da jogada. E aí os 2 volantes que aparecem dentro da área, né, 2 atacantes de ponta, corredor, né, que jogam no corredor, e também o centroavante, que aí vamos ver, né? Agora tá voltando o Guerreiro, né? A gente tem o Saravia na lateral direita que vai renovar. Então é importante ter esse estofo já, né? A zaga provavelmente não vai continuar sendo Cuesta e Moledo, porque não abrange o estilo de jogo do treinador, infelizmente. O Lomba provavelmente não vai ser o goleiro, porque a saída de bola dele é muito ruim. E os times do Miguel Ángel Ramírez tendem a ter uma saída de bola positiva, né? E é importante a gente já começar a se movimentar, já começar a ver o mercado, porque
enquanto os times estão pensando já na próxima temporada, a gente já pode começar a negociar com um cara como o Vina, por exemplo, que é um baita jogador que está no radar, a permanência do Saravia, segurar o Guerreiro, que é o centroavante titular, né? E pensar muito nesses pontas, ter o Caio Vidal, e quando contratar alguém que chegue a nível de titularidade, né? Não adianta nada a gente contratar um jogador que ganha 300 mil reais e vem para ser reserva. Eu prefiro pagar 800 mil num Tyson da vida, que vem e que chega e é titular, do que pagar 300 mil para um cara que vem para jogar no banco. Então, e que comprometa, né? Isso que é o pior, que comprometa negativamente esse time. 1000 vezes um jogador do nível do Tyson, que ganha 800, 1 milhão, sei lá quando vai ganhar, mas que chega e resolva, do que um cara que chega ali, um Rodinei da vida, né? Um Lindoso da vida, um Musso da vida, que vai sair, graças a Deus. É o Inter, tamo junto. É certo que o Miguel Angel vem. Já até falou como treinador do Inter, disse que tá sentindo borboleta no estômago, querido. Gosto muito do teu comentário. Sou de Nova Mutum. Um abraço, Mato Grosso. Tamo junto. Azar é ter esse Lindoso. Nunca mais me convence depois daquele pênalti na Bombonera. Lindoso, Musto, Rodinei. Na lateral esquerda tem o Moisés, o Wendel. Olha, tem uma barca que poderia ir embora esse ano. Uma barca. Caio Vidal vai deitar e rolar com o técnico novo. Tem muito a crescer, né? E é uma surpresa extremamente positiva, porque ninguém esperava nada dele, né? Tipo, na hierarquia era o Peglow, né? E ele subiu e tomou a conta. É isso aí, tem que ter personalidade. E o jogador da base é assim, ó. Tem que aproveitar a chance que recebe. O cara joga na base, tem tudo no titular. Quando joga, é da vida. A vida. Porque chance como essa é difícil acontecer. Cavalo encilhado passa uma vez. Se o cara entra bem, o treinador já olha com bons olhos. Agora, se o cara entra no primeiro jogo mal, nem a torcida apoia, né? Musto é o pior. É o Musto, pelo amor de Deus. Ele fez um gol contra o Atlético Goianiense, levou 3 vermelho, 8 amarelo, não deu assistência, comprometeu em Grenal. Horrível. Queridinho do Chacho, né? Abelão tá chateado. Eu também ficaria. Mas aí tem que ter os dois lados. O Inter tá pensando na temporada 2021 e fechou com um treinador cobiçado no mercado. Ponto. O Abel é o treinador que tá aí, tem que ser respeitado pela história que tem, mas ele tem que ter um entendimento também de que ele tem contrato vigente, né? Ele recebe por isso. Ele é o maior treinador da história do clube. Ele recebe muito bem. Ele tem conversa com o presidente para ser o treinador até o final do campeonato. E eu, se fosse ele, ficaria. Ele fazendo uma boa campanha, ele se credencia a treinar um outro clube. O Abel, até treinar o Inter, ele era visto negativamente. Era chacota no Brasil inteiro. Né? Então, é o pênalti mais importante dos últimos anos. Pênalti da vida dele. E ele vinha batendo bem. Ele bateu bem contra o Palmeiras ano passado. Ele bateu bem contra o América. Contra o Boca na Bombonera deve ter pipocado, né? Como o Yuri me perde 2 gols feitos. E no finalzinho, nos 47 do segundo tempo, os caras chegaram na área e naquele bate-rebate poderiam ter feito o gol do empate. E aí, né? Como é que fica? Aí
E aí a gente fica, aqueles pontos perdidos nos últimos. Contra o próprio Bahia no turno, né? Aquele golzinho bobo que o Rodinei deu pros caras de pênalti, né? Contra o Palmeiras, contra o Goiás, contra o Coritiba, tudo ponto bobo. A gente já poderia tá no G4 facilmente. Agora, fazer gol nos últimos minutos a gente não faz. Não faz. Aquela vitória que tu não conta e que ela vem e que ela acontece nos últimos minutos. Isso não acontece no Inter. A gente só toma gol no final do jogo. O Wendel pode ir embora também. O Wendel é muito curioso, porque ele já teve proposta de Vasco, já teve proposta de vários times, e ele não quis sair, ele quis ficar. É interessante isso. Deve ser porque aqui paga salário em dia, a cobrança com o Medeiros não era muito grande. Você sabe que a gente se acostuma, quando está num local de trabalho, com o que o patrão ele exige da gente, né? E aí o que acontece? Não tinha exigência nenhuma. O objetivo era jogar um Campeonato Brasileiro para ter G4, tentar alguma coisa na Libertadores, tentar alguma coisa na Copa do Brasil, mas nunca teve o objetivo de ser campeão, entendeu? A gente chegou na final da Copa do Brasil e o time pipocou, né? Pipocou, essa é a palavra. Eu, se fosse presidente do Inter, eu perderia meu réu primário depois daquela final da Copa do Brasil. Brincadeira. Muitos que estavam emprestados estão retornando. Alguns dá para aproveitar. Tem um guri lá do Brasil de Pelotas, Bruno José, tá fazendo um bom campeonato lá. O Pedro Lucas, que tá no CSA, centroavante, é difícil de achar, mas a concorrência é grande aqui, né? Então, dá para analisar alguns nomes, sim. Vai muito do treinador também, né? Ele gosta de usar base, gosta de jogadores jovens. Vamos ver, né? Vamos confiar. Jorge, o Abel me surpreendeu positivamente hoje. É verdade. Verdade. O Gustavo descagado a trazer esse careca. O aproveitamento dele lá no Equador não é muito positivo. Ele tem 56% de aproveitamento. Foi campeão da Copa Sul-Americana. Eu gosto dele. É um time ofensivo, propositivo. É um time interessante de se ver jogar. Agora, se vai dar certo, vai dar errado. Aí só o tempo dirá, né? O que o Inter não pode fazer, ao meu ver, é trocar o pneu com o cara andando, né? Como diz o Argel. Trocar o pneu com o cara andando. Porque a gente já está acostumado, o time se acostumou com o Abel, está ganhando, já tem 3 vitórias seguidas. Vai até o final do campeonato com o Abel, depois a gente conversa sobre o treinador novo, né? Uma coisa de cada vez, devagarinho, né? Temos de contratar um lateral esquerdo bom. A lateral esquerda do Inter é uma história difícil, cara, difícil. Desde Kleber Chicletinho a gente não tem lateral esquerdo. O Iago tentou alguma coisa, mas logo foi embora, né? É complicado. A gente contratou o Zeca, que era o guri da seleção de base. A gente tentou, né? Não deu certo, nenhum deles. O Zeca hoje é reserva do Bahia. Bahia aqui é horrível. Aqui tem o esboço de time, ó. Pro ano que vem, vamos ver. Danilo Fernandes, Heitor Moledo, Cuesta, Léo Borges, Dourado, Edenilson, Praxedes, Patrick, Yuri, Caribida. Por aí. Vão ter contratações, né? Provavelmente não vai ser esse o time titular. Mas a base do que tem hoje é isso aí mesmo. No Inter falta um Jair, Falcão, Valdomiro. Gilberto, é isso aí. A base precisa aproveitar a chance que recebe. E o Inter precisa valorizar a base. Tem que ter o Inter tem que deixar de ser um clube comprador que cria dívida e se tornar um clube vendedor, que cria jogadores e vende eles por um preço alto e tem uma saúde financeira grande, né? Para contratar jogadores pontualmente, jogadores que chegam e fardam, né? Não adianta nada contratar por contratar. Tem que ter uma ciência por trás das contratações do Inter. E não é o capa. Né? Tem que ter uma ciência de saber quem tu tá contratando.
Não adianta trazer o Michelangelo. A torcida pedir a cabeça do cara nos primeiros. Tem que ter um pouquinho de paciência, né? Claro que a gente não pode admitir um time amorfo, né? Um time cansado em campo. A gente tem que ter o bom senso de entender que o jogador, que o treinador está chegando, né? O Miguel vai ter que ter o tempo para implantar o que quer, mas também não pode admitir um time em campo xoxo, né? Hélio, abraço, meu amigo. Vitória importante, temos que continuar assim. Rodrigo Dourado, que bom que voltou a marcar, assim como o Galhardo. O Dourado merecia ter feito o gol contra o Palmeiras já, né? Baita jogador. Ficou 450 dias fora, ninguém acreditava que ele voltaria, nem ele mesmo, né? E voltou e já é dono da posição. Porque é bom jogador, é isso aí. É cria do celeiro, é colorado, sofreu como a gente e só sucesso. Na volância, no 5 a gente está bem representado. Enio. É importante. Pena que o Yuri fez o favor de perder 2 gols. O Galhardo perdeu o gol à beça também, né? Edenilson. Fala aí, Edenilson. Precisamos de um camisa 10. É difícil. Hoje não existe mais jogador camisa 10 como um D'Alessandro, né? Hoje existe aquele jogador que faz a função defensiva e vai para o ataque. É tipo um Edenilson, um Patrick, um Bosquilha. É nessa característica. 10, 10, 10 é muito difícil. Último lateral esquerdo, mais ou menos, que tivemos foi o Fabrício. Fez contra o Ipiranga, né? Se não me engano. Mandou todo mundo descascar tomate cru, né? Que cagada. E jogou fora a carreira dele. Nesse Paulistano ele jogou no Água Santa, foi rebaixado. No banco do Água Santa. Água Santa de São Paulo. Jogou fora a carreira. Nenhum jogador que faz isso tem perdão. Né? Cláudio Mineiro, último bom lateral. Isso aí. Galhardo é um a menos. O Galhardo tá numa fase horrível. Horrível, horrível. Esse é o legítimo viúva do Cudê, né? É como alguns torcedores do Inter. Muito ruim. Mas tem aquilo, né? É um bom jogador, já teve uma fase boa, né? Tem tudo para evoluir com o treinador novo. Valeu, gente. Boa noite. Se cuidem aí. Vamos comemorar essa vitória, essa manutenção no G4. Né? Secar Palmeiras, secar o rival. Hoje, quarta, né? E desejo a vocês boas festas, um feliz ano novo. Que 2021 traga o Inter vencedor, com jogadores comprometidos, com comissão técnica comprometida, com uma presidência mais inteligente, que pense em ser campeã, que não se contente com vaga e principalmente que a torcida colorada seja valorizada, que a gente volte a ganhar títulos, que a gente saia dessa seca e principalmente, gente, que o Inter volte a ser Inter. O Inter de Fernandão, o Inter de Guinha Azul, Inter de D'Alessandro, Inter de Magrão, de Tinga, de Sobis, de Índio, de Figueroa, de Falcão, de Valdomiro, de Claudiomiro, de Manga, de Klemer. É esse o Inter que nós queremos. Tá? Todo torcedor tem um pouco de treinador, mas quem entende é o treinador. É verdade. Vamos confiar, mas vamos estar aqui atento cobrando. Tá? Ótima passagem de ano para vocês. Bebam com moderação, usem máscara, fiquem bem, aproveitem a família. 2021 vai trazer grandes vitórias ao Inter, tá? Até mais, pessoal. Um abraço para todo mundo.